Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e te darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é que vai herdar tudo que tem. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será seu herdeiro, e não o empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Verso 6 e último. Abraão creu em Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Amém? Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Preste bem atenção no que Deus quer falar conosco. Uma palavra poderosa que Deus, num diálogo com o patriarca Abraão, antes de ser conhecido como Abraão, estava falando sobre uma grande promessa. A pastora falou aqui sobre promessas na nossa vida. Nós sabemos que existe uma única promessa e maior, comum a todos os seres humanos, que é a vida eterna no céu por acreditarmos em Cristo. Mas bem verdade é que cada um de nós temos um propósito de vida. Cada um de nós temos uma promessa específica, particular, individual, que o Senhor Deus tem falado com cada um de nós. Pode ter certeza que a promessa de alguém, de repente, é alcançar um trabalho de carteira assinada. A promessa de alguém é ter uma carteira de motorista. A promessa de alguém é ver seu filho caminhar. A promessa de alguém é ver sua esposa caminhar. É ver seu marido caminhar. A promessa de alguém é se tornar um grande cantor, um grande pregador. A promessa de alguém é construir uma catedral. Tudo isso são promessas individuais, nas quais Deus, Ele vai falar conosco e nos ajudar a manter esse fogo chamado esperança sempre num nível alto para a gente não desistir. Por quê, pastor? Porque é utopia alguém ensinar que vai conseguir a promessa simplesmente porque Deus falou de forma fácil. Se alguém acreditar que a sua promessa ela vai ser concretizada sem alguns elementos que não seja choro, tristeza, lágrimas, muitas e muitas das vezes falta de fé para ver o cumprimento dessa promessa, essa pessoa não está sendo verdadeira contigo. Essa pessoa ela está sendo, de certa forma, leviana com você. O texto diz aqui que Deus está conversando com Deus em uma visão, onde Deus aparece para ele, e nessa promessa, Deus está mantendo o nível da promessa aceso diante de Abraão. Mas a gente vê que Abraão já não acreditava mais. Olha só o diálogo dessa conversa, olha só o nível dessa conversa. Deus aparece e diz: vou fazer isso na sua vida. Qual era a promessa de Abraão? Vou te dar um filho. Abraão, então, ele olha para a circunstância, ele olha para a cosmovisão do momento e vê que não tinha condições mais, pelas leis naturais, dele dar filhos ou ele ter filhos. Sara já tinha uma idade avançadíssima. Abraão era um homem também de idade muito avançada e seria impossível um
deles. Seria impossível suscitar filhos do próprio Abrão com Sarai, e eles, de certa forma, alcançarem a promessa de Deus. Não é assim? Existem promessas que parece que passou tão pertinho da gente e hoje está tão distante, mas Deus tem uma palavra para você e Ele vai aumentar o nível dessa esperança sobre o teu coração. Segura na mão de alguém didaticamente, por gentileza, segura na mão dele e diga: Deus te trouxe aqui para te dizer que a promessa ainda não morreu. Mais forte, chacoalha ele, diga: a promessa ainda está de pé. Deus, Ele é poderoso. Diga: Deus, Ele é poderoso para cumprir na tua vida tanto o seu querer como o seu efetuar. Só quem acredita levanta as duas para o céu e diga: eu creio em ti de todo o meu coração. Oh glória! Deus então ele diz para Abraão: eu vou cumprir na tua vida. Mas Abraão olha para Deus e diz assim: Senhor, como o Senhor vai cumprir na minha vida? Sobre um filho. Mas olha só, existe um dos servos que trabalha para mim, o jovem de Damasco, o jovem damasceno, Eliezer. Ele, na minha morte, é quem vai possuir e tomar conta de toda a minha herança. E eu não tenho mais condições de ter filho. Deus, então, pela segunda vez, diz: Abraão, o filho será seu. O herdeiro será seu, legítimo de você. A Bíblia diz então que Abraão cessa a conversa e crê em Deus. Olha só isso aqui. Ele crê no Senhor. O que é que fez Abraão crer? Ele estava descrente por um lapso de momento. Ele estava descrente por uma certa dificuldade dentro das possibilidades que ele, como ser humano, conseguia enxergar. Só que a gente precisa parar de limitar Deus. A gente precisa parar de querer entender os propósitos de Deus. Porque nem sempre aquilo que parece que é o fim, mas será o início de uma nova história. Será o início de algo maravilhoso. Será o início de um problema que vai me atrair e me aproximar a Deus. E se aquilo não acontecesse, eu nunca voltaria, eu nunca estaria novamente diante dele. A Bíblia diz que então Deus fomenta no coração de Abraão e Abraão crê. Como que Abraão crê? Ficando em silêncio. É como se Abraão falasse assim: Senhor, amém, eu creio. Quando Abraão crê em Deus, olha só, gente, quando Abraão crê em Deus, o texto diz que Deus então aceita Abraão para dar continuidade na promessa. Vocês sabem muito bem, eu sei, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele entende a pessoa no momento da sua dificuldade. Deus entende o momento do choro. Deus entende o momento de: Senhor, não vou conseguir. Deus, eu não posso alcançar isso, Senhor. Mas uma coisa que entristece Deus é quando alguém olha e diz: eu perco a fé. Eu não vou batalhar mais pela fé, eu não vou mais servir a Ti, eu vou entregar os pontos, eu vou voltar para o mundo, eu não quero mais saber de nada, eu vou entregar a minha fé. Isso tudo é tão triste para Deus e faz com que Deus fique chateado em rejeitar essa pessoa, porque quando a pessoa perde a pessoa não perde a fé nela, a pessoa perde a fé em Deus. É a pessoa que profetizou, é a pessoa que sabe que Deus criou o mundo, a pessoa sabe que Deus é quem faz todas as coisas, mas ele olha para Deus agora pela incredulidade e diz: o Senhor faz tudo para todo mundo, mas para mim o Senhor não faz. Então a partir de hoje o Senhor não tem valor para mim. A partir de hoje eu não vou mais te servir. E vira as costas para Deus. Deus, quando alguém vira as costas para Ele, continuará sendo Deus. O trono de Deus não pode ser abalado na incredulidade de alguém. Quando alguém fica de costas, fica de mal, ou perde a fé em Deus, Deus não vai deixar de ser Deus, Criador do arquiteto e Criador de tudo que existe. Não. Quem é que vai perder totalmente a fé, a incredulidade e aquela ainda, o
sobra do que Deus é capaz de fazer na nossa vida é a própria pessoa. A Bíblia diz então que Abraão, ele crê em Deus. E quando ele crê em Deus, Deus aceita ele. Repete isso comigo assim: quando eu creio em Deus, Deus me aceita. Quando eu acredito em Deus, Deus me aceita. E me autoriza a receber, tomar posse de tudo o que Ele tem para a minha vida. É glória. A gente precisa acreditar nisso. Qual é o nosso mal? O nosso mal é ver a impossibilidade. Qual é o nosso mal? É limitar Deus e colocar Ele dentro de uma caixinha de fósforo, olhando o tamanho do gigante e dizendo: é o fim para mim, é o fim da minha casa, é o fim da minha família, acabou tudo que Deus tinha falado. Não, queridos, não levem para o lado pejorativo, mas levem com seriedade. A fé é algo que nos leva praticamente à loucura dos olhos naturais. A fé é algo que nos faz andar em lugares altos, mesmo quando todo mundo que está ao meu redor não consegue enxergar isso. A fé é sair do sobrenatural. A fé é algo abstrata que não pode ser vista, mas é algo que pode ser praticada, exercida. A fé é algo tão poderosa que Jesus Cristo, ele disse: vocês não precisam ter uma fé enorme, basta a fé de vocês serem do tamanho de um grão de mostarda. E se você disser a esse monte, sai daqui e vai para lá, eu vou fazer acontecer. Se você nessa noite tiver fé e começar a chamar para a tua vida aquilo que está longe do teu poder de alcançar, em nome de Jesus, pensa agora aí, deixa eu pegar teu pensamento, levar ao céu e profetizar sobre a tua vida. Deus, aquilo que essa pessoa pensa aí e que eu não sei, mas tu sabe, é impossível dela alcançar. Em nome de Jesus, traga para ela hoje, pela fé dela. Deus, essa condição que não parece que pode ser vencida, então em nome de Jesus, seja vencida hoje. Levanta a mão para o céu e eu vou profetizar, e você vai agarrando aí pela fé. Em nome de Jesus, a prosperidade vai chegar. Pega aí, em nome de Jesus, a tua família não será abalada. Em nome de Jesus, os teus filhos não vão sucumbir. Papai do céu está tratando, está guardando, está dobrando. Em nome de Jesus, porque isso é fé. Meu irmão, alguém que vem para a igreja e não tem fé, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fazer o que fez Abraão. Abraão, faz o seguinte: saia do seu mundinho. Qual era o mundinho de Abraão, queridos? O mundinho de Abraão era a tenda. A tenda era onde Abraão vivia chorando as suas mágoas. A tenda era quando Abraão iria reclamar com Deus, longe de Sara. Por quê? Tem homem que não pode chorar perto da mulher, porque acha que choro é fraqueza. Não é fraqueza. Choro também representa limite. Eu cheguei ao meu limite, então por isso eu estou chorando. Dentro da tenda, a gente não vai conseguir alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Dentro da tenda, o máximo que a gente pode fazer é ficar reclamando, é ficar murmurando, é ficar olhando para o céu, mas não conseguindo ver o que tem essa imensidão do universo que Deus criou. Por quê? Porque a tenda limita o meu olhar. Por isso Deus está dizendo para alguém: sai de dentro da tenda. Jesus! Olha meu Deus falando. Deus está falando para alguém:
sai de dentro da tenda, porque dentro da tenda, o que tu pode ver é o teto da tenda. Você não pode imaginar o tamanho do teu Deus, você não pode imaginar o tamanho de todas as bênçãos que eu tenho preparado para você. Então Deus está convidando alguém, Espírito Santo, toca no ombro de alguém, e se essa pessoa sentir o Senhor falando com ela, que ela dá um brado de glória e respeito ao Senhor. Então Deus está tocando no teu ombro, sussurrando no teu ouvido. Chegou o tempo de sair da tenda, chegou o tempo de me limpar. Eu vou profetizar aqui. Sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda, sai, você crê, sai do anonimato, deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Querido, quem vive dentro da tenda não pode agradar a Deus, mas quem se levanta diante do Senhor, recebe o convite de Deus, se coloca de pé e coloca o pé fora da tenda, começa a ver o ar no canto. Dentro da tenda não pode receber brisa, fora da tenda a brisa bate. Dentro da tenda as promessas não alcançarão, mas fora da tenda as promessas alcançam. Quando Abraão bota o pé fora da tenda, Deus diz: agora faz o seguinte, olha para o céu, olha o comando que Deus está te dando. Primeiro, levanta e sai da tenda. Agora, o segundo e terceiro comando, olha para o céu. O ato de olhar para o céu é o ato de Deus mostrar a ele, dizendo: Abraão, quem criou tudo isso? Aí Abraão, foi o Senhor. Então Abraão, se eu criei o universo em 7 dias, eu não posso abrir a nave da sua mulher e te dar a tua promessa. Deus está falando com alguém aqui. Eu não poderia te dar a tua promessa hoje. Quem acredita que a promessa vai chegar? Em nome de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, coloca essa fé para fora. Abre a tua boca, não deixa Satanás roubar o que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Deus te deu é teu. Levanta a mão e diga: o que Deus me deu, Satanás não toma. Isso, diga: o que Deus me deu, Satanás não vai tomar. A promessa que é minha, ninguém vai tomar. Não pode fazer o que quiser, pode fazer macumba, pode fazer trabalho na mata fechada, na cachoeira. Ei, não tem olho de boi, não tem macumba, não tem sincretismo, não tem nada que pode frear a promessa de Deus sobre a nossa vida. A única pessoa que pode frear a promessa de Deus é você mesmo, se você não acreditar. Mas como eu estou pregando para crente que acredita, aqui está cheio da vontade de Deus. Então abre a tua boquinha aí e dá glória ao Senhor nessa noite. Pega na mão de alguém, levanta a mão dele para o céu e diga: chegou o tempo de sair da tenda, olhar para o céu e ver o que Deus tem de melhor para a tua vida. Sai da tenda, cara. Olha para o céu. Aí eu imagino Abraão saindo, olhando. Aí dizia os mais antigos que se olhasse para o céu e contasse a estrela, nascia a verruga no dedo. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. Sim. Já ouviram? Quem já ouviu, diga amém. Amém. E como é que a gente contava então? Assim. Assim. Aí quando alguém fazia assim, o pai: não aponta, vai nascer verruga no teu dedo. Eu não conheço ninguém que apontou para o céu e ficou com verruga no dedo. Não conheço. Mas ainda assim, Abraão, olha para o céu. Abraão, olha, o que você está vendo? As 3 Marias. Mas o que você está vendo? Eu estou vendo o Cruzeiro do Sul. O que você está vendo, Abraão? Eu estou vendo as estrelas. Não é isso, Abraão. Diz também para cá, para fomentar no seu coração. Meu Deus, aleluia. Para acender novamente. A promessa permanece de pé. Aleluia. A promessa permanece. Verdade. Aleluia. Iniciou na mão de Deus, Deus vai terminar com você. Querido, pode se reunir o inferno inteiro contra Deus. Não tem capetinha, capetão, tranca-rua, pomba gira. Não tem nada disso que possa parar o agir de Deus. A Bíblia diz em Isaías que operando o Senhor. Completa para mim.
E do teu filho, se você conseguir contar as estrelas do céu, você não vai conseguir, assim será a sua descendência. Por que que Deus estava dizendo sobre a descendência de Abraão? Porque a descendência de Abraão, que somos nós, que acreditamos em Deus pela fé, não pela lei, alcançaríamos o céu, sem os ritos mosaicos, sem os rituais judaicos. Hoje a gente não precisa se circuncidar, graças a Deus por isso. Hoje a gente não precisa mais se lavar no Rio Jordão. Hoje a gente não precisa mais fazer algumas coisas, fazer voto de nazireiro. As mulheres não precisam mais se vestirem como era o costume dos judeus. Tudo isso caducou na cruz do Calvário. Então a descendência de Abraão são de pessoas que seriam aceitas por Deus simplesmente por causa da fé. E essa fé é poderosa. Oh glória, essa fé é poderosa. E que fé é essa? Que não são os meus pecados que vão me deixar fora do céu. Por quê? Porque eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que necessito de Deus. Eu reconheço que sem Deus eu não sou ninguém. É isso que agrada a Deus. Qual é o maior reconhecimento? Qual é o maior reconhecimento de alguém? É olhar para Jesus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é aquele que me deu a vitória para que eu pudesse alcançar a minha salvação. Não precisa mais fazer rituais. Ah, irmão, para tu ser salvo tem que ser dizimista. Mentira, isso não é verdade. Nós somos dizimistas porque nós queremos ver a obra de Deus crescer e ficar linda como está ficando. Ah, porque eu tenho que fazer tantas coisas para ir para o céu. Não precisa. A gente só precisa crer em Deus. E como que é esse crer? E agora o caldo começa a engrossar. Como que é esse crer, pastor? Esse crer não é um crer de boca. Crer, fé, é algo mais relacionado à ação do que qualquer outra coisa. Quer ver uma coisa? Como é que alguém vê que você tem fé? Como é que alguém vê que a fé de alguém é grande? É porque a pessoa fala ou é porque a pessoa age? Então fé, ela é algo abstrato. E a gente só pode ver, não é porque alguém diz que tem fé, mas é porque alguém toma atitude. É porque alguém toma ações. Então a fé, e a fé em Deus, é uma fé viva. Não é uma fé morta. A fé daqueles que estavam na lei era uma fé morta, porque a lei caducou quando Cristo Jesus não veio para abolir, mas veio para melhorar a lei, veio para aperfeiçoar a lei, e assim ele fez. Então a nossa fé tem que ser uma fé viva, não uma fé morta. Deus, eu creio em ti. Um dia Deus falou para mim: meu filho, eu vou te dar muitas almas em Xangri-Lá. Uma pessoa sonhou que a nossa igreja entrava dentro dos bueiros em Xangri-Lá, depois de uma grande enchente, e a gente atirando pessoas de dentro do bueiro. Isso eu entendi como ganhar almas para o Senhor Jesus. Quando Deus falou isso comigo, quando eu estava iniciando o ministério aqui em Xangri-Lá, eu já pensei, Deus colocou no meu coração e mostrou: constrói a maior igreja que você puder fazer. Aí alguém pode dizer: mas para quê? A gente não tem pouco para isso tudo. Não temos hoje, mas eu já estou trabalhando na visão que ele me deu lá atrás. E escute isso: fé não é questão apenas de ter algo para mim. Ah, porque eu fiz essa igreja grandona, então Deus tem que dar as ovelhas para mim. Não, a minha fé não é essa. Se o meu tempo chegar e o Senhor me levar para o céu e eu não ver isso acontecer, o que importa é que Deus vai fazer através do sucessor. É isso que é ter fé. Fé é alguém que não trabalha simplesmente para as coisas particulares dele. Não. Fé é de alguém que trabalha entregando a sua vida para uma geração, entregando a sua vida para quem vai vir depois de você. Como pode pessoas passar toda a sua vida apagada, pensando só em si,
si, pensando só no seu bem-estar. Isso não é fé e isso não agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? Vamos trabalhar para que pessoas aceitem o nome do Senhor Jesus. Se eu acontecer, aquele que está após mim continua a caminhada. Como é que acontece numa casa? Os pais criam os filhos, os pais eles morrem e deixam os legados dos pais, do conhecimento, do aprendizado para os filhos. Às vezes acontecem exceções, mas existem regras, querido. Tu ensina teu filho o caminho, o teu filho vai trilhar o caminho. Mas muitas das vezes no caminho haverá dificuldades grandes demais que vão atrapalhar a sua vida. Não será fácil, mas isso é fé. Eu quero fazer uma faculdade. Para quê? Apenas por realização pessoal. Não. Eu quero fazer uma faculdade. De quê? Deus falou que eu vou ser dentista. Então, se eu vou ser dentista, por que eu também não posso servir a Deus como dentista? Ah, pastor, vou dar consulta para todo mundo de graça? Claro que não, irmãos. Mas eu vou tentar fazer de tudo para que todos sejam atendidos dentro daquelas possibilidades. Fé é algo tão poderoso que tem uma parte da Bíblia específica para isso, que é Hebreus capítulo de número 6, que vai falar, olha para cá, que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que temos certeza que ela vai acontecer. Quantos me viram falando que a gente construiria uma catedral aqui no segundo andar? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus! Mas nós começamos a falar quando a gente ainda não tinha nenhuma igreja aqui. Pastor, o senhor é... Não sou nada. É simplesmente fé. Isso é simplesmente fé. Olha você, que foi pioneiro na sua casa de entregar a vida para Jesus. Hoje já tem pessoas da sua família que congregam com você. Os seus filhos que não entravam, esposo que não entrava, hoje já sentam e ouvem a palavra de Deus. O nosso maior defeito é querer fazer com que o nosso tempo seja o tempo de Deus, e isso está errado. A gente precisa enxergar o tempo de Deus para a nossa vida e não colocar o meu tempo na vida de Deus. Quem pegou de glória a Deus? Então, para todas as coisas existe um tempo. Quando eu aprendo esse tempo, eu aprendo a descansar em Deus e a minha fé se torna inabalável. A Bíblia vai dizer nesse verso do capítulo 6 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que temos certeza que elas vão acontecer. E a Bíblia vai dizer isso de homens que tiveram fé e que fizeram coisas maravilhosas. O texto é bem claro, eles apagaram a força do fogo. De quem é que a Bíblia está dizendo isso? De Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados dentro da fornalha, mas não perderam a fé em Deus, continuaram adorando e glorificando a Deus. Como a ordem era, olha só a ordem: quem não adorar ao Deus da Babilônia, quem não adorar ao Deus daquela época, será lançado na fornalha, será lançado na fornalha. Querido, quantas e quantas pessoas eram hebreus e estavam ali, e quando o rei deu essa ordem, eles falaram: olha, quando tocar a música na Babilônia, todos devem se prostrar. E é o que aconteceu, porque tem muitas pessoas que só têm fé quando não é sentida na carne, quando não derrama lágrima, quando a fé é uma fé abstrata. Eu tenho fé, mas cadê a fé no momento da dificuldade, no momento que está faltando dinheiro, no momento que está faltando alimento, no momento que você diz: Deus, eu não aguento mais, o Senhor está comigo ou não? E Deus, ele manifesta a vontade dele, e ele vai fazer o quê? O fomento da tua fé, ele acende novamente a fé. A Bíblia vai dizer que homens que taparam a boca de leão, querido, quem é que fez isso? Daniel. Na verdade, como que Daniel fez isso? Através da fé. Porque da mesma atitude foi lançado na cova do leão, nenhum leão ousou tocar ou avançar para
destruir a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel teve fé. E isso que é fé? Fé tem que ser algo que não pode ser fingida. Fé não pode ser algo que a gente diz: ah, eu tenho fé porque eu estou na igreja. Não, não. Isso não é verdade. A fé é algo que é vista em nós através das nossas atitudes, através das nossas ações. Existe uma mulher da Bíblia que ela não tem nome, mas ela tem um codinome. Que codinome é esse? O codinome dela é Alguém. Por quê? Porque alguém tocou em Jesus e Jesus disse: epa, para tudo aqui agora, porque alguém me tocou. Levanta a tua mão e espera a glória a Deus. A Bíblia diz que a história dessa mulher é uma mulher que tinha perdido tudo. E era uma mulher rica. Por quê? Porque a Bíblia diz: ela tinha gastado todos os bens. Se ela fosse uma mulher que não tivesse bens, a Bíblia não relataria. Então, provavelmente, era uma mulher que tinha bens, mas ela foi acometida de uma doença. E por 12 anos ela sangrava de um fluxo menstrual. Imagina uma mulher sangrar durante 12 anos. Alguém pensa que é fácil, mas não seria fácil. Vamos só fazer uma análise aqui. Eu não sei o que as mulheres passam, mas a gente percebe, né? Porque tem mulheres que no período menstrual, as mulheres viram uma leoa, meu irmão. Não toca no garoto. Ela está lavando a louça e a cólica está ali doendo, ela está mal-humorada. Aí você fala assim: bom dia. Aí ela fala: o que tem de bom? Sei eu não, gente. Nem pergunta se está naquele período, porque senão, meu irmão, a resposta pode ser. Isso mexe com a mulher, isso irrita a mulher. Existem mulheres, e eu já vi isso também no quartel, e eu fico imaginando o quão difícil é uma mulher na guerra. Imagina uma mulher soldado na guerra, cortando fuzil, dando tiro, e no período menstrual onde ela quer ficar deitada. Essa mulher viveu 12 anos dessa forma. E a gente sabe que o fluxo menstrual sendo longo, as propriedades do sangue vão sendo perdidas, porque não é um fluxo natural, aonde o órgão será limpo para a procriação, não. É um fluxo onde a mulher está doente, está numa patologia clínica, onde a anemia dela vai chegar lá em cima. E a Bíblia diz que essa mulher, ela já estava fraca e foi procurar todos os médicos da época e não conseguiu solução, até o momento que ela ouviu falar de alguém. E esse ouvir falar, não é porque ela ouviu falar de Jesus pela primeira vez, ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas foi quando ela decidiu ter fé de resolver aquela situação. Quantos aqui ouviram falar de Jesus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Hoje em dia o nome de Jesus, me desculpa a expressão, é banal, porque as pessoas falam: vamos na casa do Senhor Jesus. Aí as pessoas dizem: ah, tá bom, vamos hoje adorar Jesus? Ah, tá bom. E os problemas vêm, as lutas vêm, mas quando a gente decide parar, olhar para esse nome que é lindo e poderoso, atentamente, e falar: a partir de hoje, eu começo uma mudança. Aquela mulher cansou de ouvir falar de Jesus. A verdade é que ela ainda acreditava na medicina, ela ainda acreditava nos seus bens, ela ainda acreditava nas possibilidades do seu braço. Mas quando ela viu que nada disso deu resultado, ela deu atenção para o nome de Jesus e começou um grande mover naquele lugar, dizendo: o grandão da Galileia está passando nesse lugar. Aquele que nasceu da Virgem, o Senhor Jesus, o Messias, o
está livrando, está fazendo coisas maravilhosas. Aí alguém conta as fofocas de bênção para ela. Me conta alguma coisa que esse homem fez. Eu vou te contar. Ele chegou num laguinho de Genezaré e ele falou assim: aí, me empresta um barco aí. E alguém emprestou o barco. E quando ele pegou o barco, ele pregou sobre o barco e mandou o homem pescar. Aí o homem veio e ficou bravo com ele. Era o Pedro, filho de Jonas. É bravo. Ele falou para Jesus, dizendo: eu pesquei a noite toda, não peguei nada. O Senhor me manda lá, por mim eu não vou, mas por causa da tua palavra eu vou. E quando ele foi, ele lançou a rede e o barco quase afundou de tanto peixe. Nossa, que história linda! Conta outra história pra gente. Sim, ele chegou pertinho do tanque e tinha um homem lá que há 38 anos não andava, não conseguia mergulhar no tanque. E ele chegou perto do homem e disse: o que tu queres que eu te faça? E aquele homem pediu para ser curado. E aquele homem saiu andando. E conta mais louco, olha, meu irmão, é isso que a gente tem que espalhar para todo mundo. Não é fofoca da vida dos outros, mas é fofoca da vida de Jesus, o que ele faz por mim, o que ele faz por você. Me conta mais um pouquinho, eu vou te contar. Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, ficou todo mundo olhando para ele, dizendo: o que é que ele vai fazer? Um homem que tinha a mão travada, mirrada, chegou até ele e disse: o Senhor pode me curar? Ele disse: claro que eu posso, com todo prazer. Não volta a ser normal. A mão do homem voltou, todo mundo ficou pasmado. Me conta mais um milagre, eu vou te contar. Naquele dia eu entrei numa festa, e a festa ali era uma festa que tinha acabado o vinho. Maior vergonha que o noivo passou. De repente a mãe de Jesus chamou ele e falou: filho, o vinho acabou. Jesus então olhou para a mãe e disse: mulher, ainda não é o tempo. Mas a mãe, cheia de autoridade, disse: as pessoas da cerimônia, ei, façam tudo o que ele mandar. Jesus então, ele chama as pessoas em secreto e a fofoca começa a rodar. O que é que ele fez no secreto? Ele mandou pegar talhas de pedra, que cada uma dava quase 120 litros, e falou assim: deita água nelas, coloca água nelas. Então as pessoas falaram: o que ele vai fazer? A gente quer vinho, a gente não quer água. A festa só tem alegria por causa do vinho. E não era um vinho que iria simplesmente embebedar, mas era um vinho que iria trazer alegria para o casamento. Só que ele, ao invés de falar de vinho, ele estava enchendo de água. Mas o que eles lembraram? Eu tenho que fazer tudo que ele mandar. Por gentileza, segura na mão de alguém, por favor, e diga o segredo da tua vitória. Diga para ele: o segredo da tua bênção é fazer tudo que Jesus mandar. Quem vai fazer tudo que ele mandar? Levanta a mão para o céu. Se você fizer tudo que Jesus mandar e a tua vida não mudar, eu rasgo a minha Bíblia, paro de pregar o Evangelho e volto para a minha vida no pecado. Sabe por quê? Porque eu não falo de transformação da vida alheia. Eu prego transformação na minha vida. Eu prego transformação na tua vida, que é a ovelha desse aprisco que eu tenho visto como Deus tem mudado. Então, querido, quando Jesus ele fez todos esses milagres, a mulher do fluxo de sangue, presta atenção, e ela não podia compartilhar ninguém a sua dor. Diga para alguém: tem vezes que eu não vou poder compartilhar a minha dor com muitas pessoas. Por quê? Porque aprenda, quando eu compartilho minha dor com muitas pessoas, eu ainda estou caçando um meio de alcançar ajuda. Pegou? Quando eu compartilho o meu problema com muitas pessoas, às vezes é quase que automático. Eu entro num estado de vitimização e estou compartilhando para receber ajudas. Isso não agrada a Deus. Você deve compartilhar sim. Ninguém deve ficar só, mas você deve compartilhar de forma principal e poderosa a Deus. Aquela mulher, quando decidiu, ela dizia para ela assim: ó, se tão somente
Vamos lá, a igreja que sabe, se tão somente. Mais alto. Se tão somente. Se tão somente. Se tão somente. Se tão somente. Se tão somente eu tocar nas vestes dele, ela se sentia tão indigna que ela poderia querer tocar na mão ou no pé, mas esse é o maior sentimento do homem. Eu não posso tocar nele porque ele é santo demais e eu sou pecador, mas se eu tocar naquilo que é dele, se eu tocar nas vestes dele, se eu simplesmente pela fé chegar pertinho dele, eu ficarei curado. Olha agora, olha só isso agora, o que é fé? Ela poderia dizer assim: eu tão somente ficarei curado, mas ficar assim. Venha a mim, Jesus. Venha, papai, estou aqui. Não. Se tão somente eu tocar nas vestes, eu ficarei curado. Mas o que é que tinha entre ela e Jesus? O que é que tinha entre ela e Jesus? Uma multidão. Ela doente, iria conseguir vencer? Não. Foi tanto que ela, quando se rasteja, é porque provavelmente ela já estava pronta para ser pisoteada. Oh glória! Se eu pudesse rastejar Eu sabia aqui, que ele ia fazer isso. deixa eu ver se dá. Oh Jesus! Eu preciso chegar lá, não consigo andar. Eu vou rastejando, igual soldado do exército, soldado da marinha. Eu vou rastejando, eu vou deitar e vou. O que importa e a fé é que eu preciso chegar lá. Eu preciso tocar nele. Enquanto eu não tocar nele, eu não desisto. Eu vejo em nome de Deus. Bota a sua mão aí para Deus. E diga: nem que seja rastejando, eu vou alcançar a promessa de Deus para minha vida. Quem quer? Toma posse aí dessa palavra. Toma posse dessa palavra. O que acontece quando alguém rasteja? O que acontece quando alguém rasteja? Fica dodói? Fica ferido? Isso tudo aqui, ó. Hoje no quartel eu não rastejo mais, mas eu rastejei. Qualquer treinamento que tinha, puxão, soldado. E outro soldado aí. Falar de rastejar é normal. Mas para alguém que está doente, para alguém que está com anemia, o que é que motivou ela a ter vitória? Fé. Leva isso para a tua casa. Leva isso para a tua vida. Você é o que tua fé. Você será medido pelo tamanho da sua fé. Jesus disse: pela mesma fé com que medir, é a mesma fé com que você será medido. Ei, querido, você já sabe da nossa história. Tinha dias que eu falava: Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas eu não tenho material. Senhor, eu quero ganhar almas, mas eu não tenho ovelhas. Deus, ele se eleva com quem tem fé. Eu vou alcançar o trabalho. Eu vou alcançar a minha bênção. Eu vou fazer uma faculdade. Eu vou me estudar e vou ser uma pessoa melhor. Eu vou deixar essas drogas. Eu não vou me contaminar mais com essas coisas desse mundo. Eu preciso nessa noite me levantar e acreditar que Deus só vai me aceitar quando eu tiver fé. Fé é algo poderoso. Se alguém vem me dizendo: eu tenho muita fé, mas não age, a fé dessa pessoa é inválida. Mas se alguém não fala nada, mas está fazendo, está realizando, a fé dessa pessoa é grande. Em nome de Jesus, acredita nisso hoje. Que você é, ou você será do tamanho da sua fé. Você será do tamanho
do limite e proporção, é uma palavra profética, levanta a mão assim. Você será e alcançará no limite e proporção que a sua fé conseguir enxergar. Eu vou ser alguém de bem nessa vida. Eu quero ser o encarregado do meu trabalho. Eu quero estudar para me formar e ter uma faculdade. Eu não vou ser um Zé Ninguém. Eu vou ser alguém que vou dar orgulho aos meus pais. A partir de hoje eu vou ser alguém que vou estudar para mudar aquele quadro, aquele ciclo que alcançava a minha família. Alguém lançou uma palavra sobre você, dizendo: você não será ninguém. Está repreendida essa palavra no nome de Jesus. Alguém olhou para você e diz: não vai conseguir nada. Você chegou e contou do teu sonho, cheio de fé. Eu vou fazer faculdade. Alguém diz: não tem condições. Tem condições sim. Alguém olhou e disse: um dia você pensou: eu quero casar na igreja de ferro, eu quero casar bonitinho para honrar minha família. Aí alguém diz: não é nada, tu vai ser mais uma que vai ficar aí. Ei, recebe essa palavra e repreende a outra palavra. No nome de Jesus, tu vai ser o pregador do Evangelho. Levanta a mão para verificar. No nome de Jesus, tu vai ser uma pregadora do Evangelho. Uma das maiores alegrias da minha vida, eu vou fechar. Uma vez foram em casa e falaram com meus pais: Carlos Alfeu está brigando aí, não vai passar de 20 anos. Não vai ter uma vida abençoada. Só quer saber de fã. Na primeira oportunidade que eu me formei, passei na Maria, me formei, botei meu uniforme. Recebe aí, ó. Botei meu uniforme branco. Desci no ponto final de Miguel e fui andando até em casa fardado. Pastor, para poder tirar onda com os outros? Não. É para poder mostrar que o Deus a qual eu sirvo não está limitado pela opinião alheia. Nem tudo que aquilo que as pessoas falam de você, você é. Tem pessoas que ficam desesperadas quando alguém diz: fulano fez isso. Ei, não sabe nem da verdade. Quem tem boca fala o que quer. E quem vive se defendendo é porque também tem culpa no cartório, meu irmão. É isso. Falaram isso de mim. Faz o seguinte: segue os frutos. Veja os frutos. Veja os frutos. Quando eu cheguei na minha casa, que minha mãe viu, no fardado, chapéuzinho aqui, parecia negócio de filme, fardado, cheguei em casa, minha mãe desabou.